Vamos ler alguns versículos antes de partirmos o pão. O primeiro está em Filipenses, a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, testemunho que Paulo dá de si mesmo. Filipenses, capítulo 3. Álvaro, tem lugar aqui, irmão? Versículo 14. Primeira frase é: prossigo para o alvo. Essa palavra prossigo é a mesma palavra que o Senhor utilizou quando perguntou para Paulo. Falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aqui é como se Paulo estivesse dizendo: eu persigo, persegui a igreja, persegui o Senhor. Agora, o meu foco, o meu alvo é outro. Eu persigo o alvo. E aí ele dá um detalhe: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vocação é um chamado. E diz que esse chamado tem um prêmio. Perseguir esse chamado tem um prêmio. Então, esse prêmio não pode ser a salvação, porque a salvação não é prêmio, né? Então, isso aqui é alguma outra coisa. Até porque Paulo já era salvo, né? Então, esse é o nosso primeiro texto. Vamos ver um segundo texto em que essas duas coisas aparecem juntas. Segundo aos Tessalonicenses, também epístola de Paulo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segundo aos Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Agora, preste atenção à sequência de coisas aqui. Deus vos escolheu desde o princípio. Então tem uma decisão eterna de Deus aqui. Com um objetivo. Deus não faz nada sem algum objetivo. Então é o primeiro para que encontramos aqui. Para a salvação. Como isso se efetuou? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Essa santificação, irmãos, não é a que a gente costuma pensar em termos, né, nós somos salvos, o Senhor vai nos santificando, existe isso mesmo, mas não é a menção que é aqui. Santificar é separar, né? E a nossa santificação diária é uma separação que Deus opera em nós, separando-nos do mundo, separando-nos de nós mesmos, dos nossos, né, desejos, vontades, expectativas, tudo que é nosso, né, e que não nasceu em Deus. Deus precisa nos separar disso, né? Isso é santificação, a separação. Mas aqui diz que na salvação Deus nos escolheu e nos salvou pela santificação do Espírito. É como se o Espírito Santo, naquela condição em que nos encontrou perdidos em delitos e pecados, como acabamos de ouvir, nos aproveitem todos, desliguem seus celulares, coloquem no mudo. Eles não ficam tocando aqui, tocando ali, lembrando de, né, tomar água, tomar remédio. Né? Ó, desliga essas coisas. Você é que chegar tarde, hein, ô Lucas? Lucas é chegar com amém, né? Muito bem. Então, o Senhor, pelo seu Espírito, é como se Ele nos santificasse, nos separasse e nos colocasse numa condição em que nós temos como exercitar a fé para sermos salvos. Se isso não acontecer, se a iniciativa não for de Deus, ninguém exerce a sua fé de livre e espontânea vontade. Deus tem que nos capacitar para isso.
Tudo começa com ele, mas ele nos dá essa oportunidade. Nos separa e diz, agora você tem condição de responder. Você vai responder. Você vai aceitar. Você vai exercitar a sua fé. Você vai crer. E aí é como se a peteca estivesse do nosso lado, né? E graças ao Senhor, né, pela sua bondade, a gente crê. Tudo começou nele. E se nós podemos crer, é porque ele nos santificou, nos separou, nos colocou nessa condição de dar uma resposta. Mas, de certa forma, cada um precisa dar uma resposta, não é? Lembro daquele texto também em Efésios capítulo 2, quando diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Temos esses mesmos três elementos aqui. Salvação, fé, aí você procura graça, e você não acha graça mesmo, você acha a santificação do Espírito. Porque isso é pela graça. É tudo pela graça de Deus. Mas, e quando nós olhamos para esses elementos, lembramos desse momento, dessa obra do Senhor, lembramos que a base da nossa salvação, para que isso tudo pudesse ser executado, o Senhor precisava resolver algumas pendências e pagar o preço. E é disso que nós lembramos diante desses elementos, né? Ele pagou esse preço. Mas Deus tem um propósito, não termina aqui. Tem mais um para. Ele nos salva para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Deus não pode chamar quem não é salvo. Então Deus tem primeiro que resolver o nosso problema, mas aí ele nos chama. A nossa salvação é só o começo, é o ticket de entrada. É só para conseguir entrar nessa vida. Mas tudo começa a partir dali. E nós precisamos lembrar o seguinte, essa obra está consumada, mas sobre nós pesa o prosseguir. O começar, Deus tem um propósito. Nós não podemos achar que, ok, me salvou, é isso aí, agora é só esperar pela eternidade. Então aqui existe um chamado. É aquele ao qual Paulo fez menção. Ele falou da soberana vocação. E aí a palavra soberana é ascensional, é para cima. É um chamado para cima, para subir, né? Para ascender. Então aqui ele vai dar esse detalhe. Para que esse chamado? Observe, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Glorificar cada um de nós. Não com uma glória nossa, mas com a glória do Senhor. Em outras palavras, formar o caráter de Cristo em nós. É para isso que somos chamados. E essa obra precisa nos lembrar disso, né? E nesse chamado, o chamado implica uma resposta, né? Então, de convir comigo. Inclusive, até a maneira com que o texto é colocado, a gente percebe que existe uma resposta a ser dada. Porque ele não diz, quando fala de salvação, ele diz para a salvação. Lá não diz para alcançardes a salvação, para obterdes a salvação, para conquistares a salvação. É para a salvação. Porque nos chamou, nós cremos, somos salvos. Mas quando ele fala da glória, ele diz, olha, você tem que alcançar a glória. Para alcançar a glória. Mas isso está vinculado ao anterior. Sem esse sacrifício, sem a salvação, não há como atendermos esse chamado, né? E aí, você chama alguém sempre com propósito, né? Você chama para caminhar, você chama para tomar um café, você chama para almoçar, você chama para brincar, você chama para alguma coisa, né? Chama para conversar, né? O Senhor nos chama para alcançarmos a glória do Senhor. Então vamos encerrar com uma frase de Davi no Salmo 62, em que nessa frase encontramos esses dois aspectos, numa única frase. Davi, nesse salmo, está se referindo a questões, digamos, naturais. Mas não há dúvida que isso, no Novo Testamento, tem uma aplicação espiritual, que é a que nós temos considerado. Mas o que Davi diz é perfeitamente válido. Assim foi para ele e também é para nós. O que ele diz na primeira frase do versículo 7,
De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Temos a salvação e temos a glória. E ambas dependem de Deus. Sim, é verdade, precisamos exercitar nossa fé. É verdade, precisamos responder ao chamado do Senhor. Mas, em última instância, tudo depende dele. Tudo depende da obra que ele fez. Mas como essa obra está feita, como essa obra está concluída, temos a certeza, podemos ter a plena certeza de que tudo está em boas mãos, porque não são essas, né? São as do Senhor. É com essa lembrança que queremos partir o pão, participarmos com alegria e com júbilo. Então, enquanto partimos o pão, distribuímos elementos, os irmãos fiquem à vontade para se manifestarem em palavras de gratidão, de adoração ao Senhor. De uma série de mensagens que a gente está vendo no livro de Levítico, sobre as ofertas. São, no livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos pelo menos 5 ofertas. 5 ofertas que são nos apresentadas ali, logo depois da construção do tabernáculo. Iris, muito obrigado. Essas 5 ofertas, elas, às vezes, nós temos alguma dificuldade na leitura, na compreensão. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos o costume de ler a Bíblia, né? Começando de Gênesis até Apocalipse, e quando nós passamos pelo livro de Levítico, nós encontramos ali uma série de leis concernentes a sacrifícios, alimentação, votos, uma série de coisas que, às vezes, a gente acha que é uma questão, um aspecto cultural da nação de Israel, principalmente de uma nação que vivia no deserto e era cuja ocupação principal seria pastoreiro, né? Porque ali no deserto eles não tinham como cultivar a lavoura, a agricultura, então eles tinham mais facilidade para desenvolver a cultura de pecuária, de criação de ovelhas, gado. Então, nós podemos ser levados a pensar que os sacrifícios eram uma maneira de ele estar se relacionando com Deus através do que eles tinham, né? Mas, na realidade, não é bem assim. Esses sacrifícios, como nós vimos, foi Deus que estabeleceu. Deus estabeleceu esse sacrifício. E quando Deus estabeleceu esses sacrifícios, isso aí são como figuras, são como modelos, uma profecia a respeito de alguma coisa que viria a acontecer um tempo mais tarde, né, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses sacrifícios dizem respeito à pessoa de nosso Senhor Jesus. Diz respeito principalmente à sua obra ali na cruz do Calvário, ao derramamento do seu sangue. E diz respeito também à sua redenção, a redenção da humanidade, a nossa restauração diante de Deus. Então, apesar de muitas vezes a gente ter alguma dificuldade de leitura, eu tenho um apreço eu pessoalmente tenho um apreço muito grande por esses capítulos, porque nesses capítulos me ajudam a ver um pouco da pessoa e principalmente da obra do Senhor Jesus. Então, às vezes, é uma leitura um pouco difícil, porque bate de frente com aquela cultura ali do povo de Israel no deserto, mas a gente precisa de esforçar um pouquinho para entender essas figuras, entender essas leis, porque nós vamos ver a aplicação plena delas e nós vamos aprender muito, mas muito, 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 muito
com relação à redenção de Jesus ali na cruz do Calvário, que nos alcançou. Nós podemos ver isso nos escritos dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de João, mesmo no livro de Atos, e nas palavras de Jesus nos evangelhos, sempre fazendo referência a esses sacrifícios, a essas ofertas, a aplicação desses sacrifícios, dessas ofertas. Ali no Novo Testamento, isso é cumprido de uma maneira plena. Então, vamos fazer vamos voltar lá no nossa leitura, vamos pegar o livro lá no Velho Testamento, o livro de Levítico. Aqui, irmãos, é interessante a gente notar duas coisas, antes de nós entrarmos mesmo na nossa oferta, na oferta que vamos tratar hoje. Nós vamos tratar da oferta pela culpa, tá? Que é a última das ofertas. Tá? Mas antes de nós tratarmos, vamos ver dois aspectos importantes que dizem respeito à posição de Deus e a sequência dessas ofertas, tá? Aonde que Deus estava? Por exemplo, quando Deus deu a lei para o povo, ele deu a lei ali no Monte Sinai, tá? No Monte Sinai. Se a gente pegar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Irmãos, não é esse versículo, não. Vamos pegar Êxodo 33, versículo 5. Desculpa, tá, irmãos? Êxodo, capítulo 33, versículo 5. Diz assim, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de vós, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Ou seja, ali no Sinai, Deus deu a lei, e ali aquele Sinai, ele fumegava, e ninguém podia se aproximar do Sinai, porque se Deus poderia ser consumido pelo Senhor. Então, a ideia é essa: o Sinai era onde Deus deu a lei, e a lei tinha sido dada como que fogo da lei. E aquilo era suficiente para consumir o pecador, tá? E agora, no livro de Levítico, lá no capítulo 1, no versículo 1, Deus já não fala mais do Sinai. Deus fala da tenda da congregação. Essa tenda da congregação, já a gente vê uma maneira diferente de Deus falar. Enquanto ele estava falando do Sinai, havia o risco do povo ser consumido. Ali do tabernáculo, onde Deus falava com graça. Por que Deus falava com graça? Porque ali o tabernáculo, ele tinha os elementos básicos para Deus tratar com o povo. Tinha o propiciatório, e sobre o propiciatório havia derramamento de sangue, e ali no propiciatório é considerado como se fosse um trono de graça. E Deus pode, então,
ter uma interface mais amigável com o seu povo. É ali daquele tabernáculo que tem essa graça de poder falar com o povo. Tanto é que esse tabernáculo é chamada de tenda de encontro, tenda da congregação, né? Ou do testemunho, mas é tenda do encontro. É onde Deus se encontrava com o povo. E esse tabernáculo, ele nos indica também para a pessoa de Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus é o tabernáculo de Deus. Ele se tabernaculou e habitou entre nós. E vimos a sua graça, a sua graça. Esse tabernáculo, então, era o lugar onde Deus morava no meio do povo de Deus, em graça. Então, irmãos, é dessa posição que Deus fala. Deus fala a partir do tabernáculo. E agora, a sequência das ofertas, Deus, então, a partir do versículo 1, vai falar das ofertas, dessas 5 ofertas. Essas 5 ofertas, a partir de Deus, ela fala de holocausto, depois de oferta de manjares, depois de oferta pacífica, depois, então, oferta pelo pecado, depois, então, oferta pela culpa. Há essa sequência. Essa sequência, ela é importante. Nós não podemos alterar essa sequência. Essa sequência, quem estabeleceu é Deus. Por um lado, ela vem de Deus nessa sequência, e ela nos alcança lá na última, na oferta pela culpa. Então, do lado de Deus, vem o holocausto até a oferta pela culpa. Do nosso lado, começamos pela oferta pela culpa e vamos até o holocausto. Essa é a nossa sequência. A sequência de Deus é do holocausto para a culpa, e a nossa sequência é da culpa para o holocausto. Vamos ver, então, cada uma delas rapidamente, para a gente poder entrar na última. O holocausto diz respeito a um sacrifício voluntário, que era totalmente queimado. Esse sacrifício era de um novilho ou de uma ovelha, né? E ele tinha que ser sem defeito, e ele tinha que ser totalmente queimado. Ele subia com aquele fogo, aquele aroma, subia como um cheiro agradável a Deus. E aquilo, Deus falava, que subia como um cheiro agradável. Isso diz respeito que esse holocausto, ele é exclusivo de Deus. Os sacerdotes não participavam dele, nem mesmo o povo. Então, isso diz respeito à pessoa de Jesus que se ofereceu voluntariamente a Deus para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que estava no coração de Deus, para agradar plenamente a Deus, e que foi aceito plenamente por Deus. É um sacrifício perfeito, de um animal perfeito, que foi totalmente queimado e subiu plenamente para Deus. Então, Jesus é esse holocausto. Jesus é a realidade desse holocausto. Aqui, irmãos, vai uma coisa importante, que esse sacrifício, essa oferta é voluntária, e ela é totalmente para Deus, mas nós participamos dela também, porque nós impomos as mãos sobre esse animal, e degolamos esse animal, e então esse animal é oferecido ali no altar, e ele é totalmente queimado. Então, nós participamos dessa oferta quando nós nos unimos a ele. Isso diz respeito à nossa união com Jesus. Mas o que esse holocausto diz? Esse holocausto diz que essa oferta é um sacrifício perfeito e totalmente agradável a Deus.
E que quando nós pomos a mão sobre esse animal, nós nos identificamos com esse animal, com esse sacrifício, essa se torna a nossa experiência. Ou seja, se o sacrifício é agradável a Deus, se o sacrifício é perfeito, se o sacrifício sobe como um aroma agradável a Deus, satisfaz plenamente a Deus. Quando nós nos unimos a Deus, quando nós nos unimos a esse sacrifício, nós unimos a Jesus, nós somos, então, totalmente aceitáveis diante de Deus. A Bíblia fala até mesmo que nós somos perfeitos em Cristo. Perfeitos em Cristo. Não importa se um irmão foi regenerado hoje, ou se ele tem 20 anos de convertido, ou 40 anos, ou 50 anos. Não importa a sua experiência. Se ele está em Cristo, ele é perfeito em Cristo. Vamos ler lá em Filipenses, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Não que nós sejamos perfeitos, mas Cristo é perfeito. E nele nós somos perfeitos. Nele nós somos perfeitos. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos totalmente satisfeitos. Deus se agrada de nós. Porque tal qual é o sacrifício, tal qual é a oferta, o ofertante se unindo a ele, a essa oferta, através da imposição das mãos, ele se torna um com aquela oferta que é perfeita e agradável a Deus. Isso diz respeito ao nosso vivermos e estarmos em Cristo. Depois da oferta pelo holocausto, nós temos a oferta de manjares. A oferta de manjares diz respeito à pessoa de Jesus na sua humanidade. Eu vou ler um texto aqui, irmãos, que eu gostei muito, de um reverendo, que fala sobre a humanidade de Jesus, tá? Eu não vou me delongar muito, senão eu não vou conseguir. Então, eu vou ler acerca da pessoa de Jesus, do Jesus humano, que diz respeito à oferta de manjares. Jesus nasceu em um vilarejo desconhecido, Belém, né? Filho de uma camponesa, uma adolescente, Maria. Cresceu em outro vilarejo, Nazaré. É um vilarejo. Talvez, como diz alguns, chamar de vilarejo tem uma questão de amizade, porque é uma aldeiazinha, pequenininha, talvez tivesse 500 pessoas ali em Nazaré. Ele cresceu no vilarejo, onde trabalhou numa carpintaria, ele era carpinteiro. Essa palavra carpinteiro poderia ser também pedreiro. É como se fosse um pedreiro, um carpinteiro, alguém que edificava. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele trabalhou nessa carpintaria durante 30 anos. Durante 3 anos, depois dos 30 anos, durante 3 anos, ele foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro. Nunca ocupou uma posição. Nunca foi um centurião, um capitão, um general, um escriba, um sacerdote. Alguém que tivesse uma posição. Ele nunca teve uma posição. Nunca formou família. Ele não teve esposa, não teve filhos. Nunca teve uma casa, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não frequentou a faculdade, ele não foi advogado, não foi médico, não foi engenheiro. Nunca conheceu uma cidade grande. A cidade,
não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde ele nasceu. A cidade maior que ele conheceu era Jerusalém, que estava numa província romana, lá no fim do mundo, porque o Império Romano terminava lá na Judéia. Então, era considerado o fim do mundo, a província complicada, cuja capital era Cesareia e também Jerusalém. Mas ele nunca andou mais do que 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Nada fez do que normalmente acompanha o poder, ou seja, ele nunca foi uma pessoa de autoridade, um general, coisa desse tipo. Não tinha credenciais, ele não tinha credencial nenhuma. Ele simplesmente era ele. Tinha apenas 33 anos, quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram dele. E um deles chegou a negá-lo. E foi traído por um deles. Foi entregue a seus inimigos. Passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. Quando estava morrendo, seus executados disputavam suas roupas, que eram as únicas posses que ele tinha. E quando morreu, foi sepultado em um túmulo, emprestado por um amigo misericordioso. E foi emprestado somente por um fim de semana. 20 séculos se passaram. 20 séculos se passaram. E hoje, esse homem simples de Belém, de Nazaré, hoje é a figura central da raça humana. Ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária, como esse Jesus que viveu ali na Galileia. Isso é atribuído a um reverendo chamado James Alan Francis. Esse homem simples da Galileia mudou a vida dele, mudou a vida de Deus, mudou a vida do mundo. Esse Jesus. Quem pode fazer isso? Só Deus pode fazer. Porque ele era Deus. Porque ele era Deus. Não tem outra explicação. Não existe. Porque ela era Deus. Esse homem simples, filho de uma camponesa e de um carpinteiro, mudou a história do mundo. 20 séculos passaram. Ele ainda está mudando a vida de muitos. Então, esse é o nosso Senhor Jesus. É referenciado pela oferta de manjares. E a oferta de manjares, nós podemos ver ali em capítulo João, no capítulo de João, que ele, não vamos ler não, senão nós vamos perder muito tempo. Ele é a nossa comida, ele é a nossa bebida. E nós comemos e bebemos dele, e por ele vivemos. A oferta de manjares diz respeito ao nosso suprimento diário. Suprimento diário. Depois da oferta de manjares, nós temos a oferta pacífica. A oferta pacífica diz respeito à oferta de paz. Oferta de paz, de comunhão. Deus com os homens. Essas 3 primeiras ofertas, elas são voluntárias. Depois nós temos mais outras 2 ofertas, que é a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Essas 2 ofertas, elas não são voluntárias, elas são compulsórias. Ou seja, o Senhor Jesus, quando ele se ofereceu para ser aquele holocausto, ele se ofereceu para ser aquela oferta de manjares. Ele se ofereceu para ser a oferta pacífica. Mas será que ele se ofereceu para ser pecado? Será que ele se ofereceu para se afastar da presença de Deus e falar: Deus meu, por que me abandonaste? Para ele fazer aquela oração: passa de mim esse cálice? Ou seja, o terror
de estar separado de Deus por causa do pecado, coisa que a sua santidade não podia suportar, mas ele suportou, porque esta é a vontade de Deus. E ele, por obediência, ele se ofereceu como oferta pelo pecado. Ele se fez pecado por nós. Essa questão do pecado diz respeito à nossa natureza, à nossa carne. Quando a oferta do pecado foi oferecida, nós impomos as nossas mãos sobre ele. Aqui não é questão de identificação, mas é questão de imputação. Os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa, foi transferida para ele, e ele foi feito pecado por nós. E ele foi morto. Mas a oferta, aquele sacrifício, aquele animal, não foi queimado sobre o altar. Foi queimado fora do arraial, longe da presença de Deus, porque era pecado. Mas ele levou a nossa natureza pecaminosa. Depois nós temos a oferta pela culpa. A oferta pela culpa diz respeito à nossa conduta, aos nossos atos, ao nosso viver, às nossas ofensas. O Senhor Jesus, ele também tratou com os nossos atos pecaminosos, através do sacrifício de um carneiro. Essas duas ofertas, elas são compulsórias, elas não são voluntárias, elas foram realizadas pela obediência. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para nos resgatar. Vamos abrir agora, vamos tentar ser breves o mais possível. Vamos voltar lá nessa última oferta, Levítico capítulo 5, a partir do versículo 14. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém, se alguém é uma alma, cometer uma ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. Irmãos, aqui essa primeira sessão que vai do capítulo 5, versículo 14, até o versículo 19, diz respeito a uma ofensa que cometemos contra o Senhor, tá? No capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, diz respeito a uma ofensa que nós praticamos contra o nosso próximo, tá? Então, aí diz respeito à ofensa, transgressão, que promove uma culpa. Culpa, a gente tinha falado que culpa é uma mancha na nossa consciência em decorrência de um pecado, de uma ofensa que nós praticamos. Então, gera uma mancha na nossa consciência. E essa mancha, ela precisa ser tratada. E o tratamento dela, de acordo com a Bíblia, é feito através do sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há purificação. Somente pelo sangue que é removido, removido esse pecado. Então, vamos lá, no versículo 14 do capítulo 5, aqui diz respeito a alguns requisitos. Aqui é importante a gente perceber o seguinte: pecar contra o Senhor. O nosso Deus, ele é santo. Eu gosto de ver o Wilson, porque o Wilson sempre fala que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, mas Deus é santo. Deus é justo.
Essa questão de Deus é bom, às vezes é perigoso. Para nós, não. Mas o mundo fala assim: Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus vai me aceitar. Não é bem assim, não. Deus é bom nos seus juízos, nos seus propósitos, no seu tratamento para conosco, mas Deus é santo e justo. Do que nós pecarmos, Deus não vai se fazer de bobo, não vai fingir que não viu, não passa. Pecou, não passa, não passa. Você pode dar uma de esquecido, mas Deus não esquece. O ímpio pode falar que Deus é bom, mas ele não consegue falar que Deus é santo e justo. Mas nós somos regenerados, nós temos a natureza de Deus. Nós amamos ter comunhão com Deus. Nós amamos a santidade de Deus. E a santidade e a justiça de Deus têm requisitos. Se nós pecarmos, nós temos que pedir perdão pelo nosso pecado. Nós temos que pedir purificação pelos nossos pecados. Eu me lembro do irmão que compartilhava que toda noite ele se sentava à beira da cama e fazia um retrospecto do seu dia e procurava ver aonde que ele ofendeu, aonde que ele ofendeu o seu próximo, aonde que ele ofendeu a Deus. E ali, antes de dormir, ele procurava tratar os seus pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir que o Senhor lavasse com o sangue. Isso nós precisamos ter o hábito de confessar os nossos pecados. O Senhor não se dá por esquecido. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo e nós vamos ser expostos em toda a nossa vida. E aquilo que não foi tratado será tratado ali no tribunal de Cristo. A santidade de Deus tem requisitos. E apesar de muitas vezes nós não percebermos a abrangência da santidade de Cristo, mas Deus nos proveu o caminho. Ele quem fez a avaliação da necessidade e que fez a provisão para o tratamento da nossa necessidade. Nosso Senhor Jesus é esse homem perfeito, é esse homem sem pecado, é esse homem justo, que de acordo com os requisitos da santidade e glória de Deus, atendeu. Ele está em plena conformidade com a santidade, glória e justiça de Deus. Porque ele é justo, ele é santo, ele é glorioso no seu viver. Ele está no patamar da santidade e justiça de Deus. Por isso, ele pode atender a esses requisitos. Derramou seu sangue eficaz, para nos limpar, nos purificar de toda impureza. Seja qual for o pecado, nas coisas sagradas. Às vezes, na nossa leitura, nós somos levados a achar que essas ofertas dizem respeito ao dízimo, né? Naquilo que nós defraudamos a Deus, naquilo que nós ofendemos a Deus. Mas não é só a questão do dízimo, não é só na questão da oferta, na oferta financeira. Nós entregamos a nossa vida a Deus, nós pertencemos a Ele, nós somos santos, como o nosso irmão nos falou hoje, nós somos santos, nós temos essa posição de santos. Nós não nos pertencemos mesmo, nós somos do Senhor. Quando nós fazemos uso indevido desse templo do Espírito Santo, nós trazemos um grande problema para nós. Nós manchamos a nossa consciência. Então, nós devemos tratar. É porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos santos. E quando nós fazemos mau uso desse corpo, então nós temos que tratar. Agora, é interessante, irmãos, que aqui fala
que fala no capítulo, no versículo 16, fala que o pecador ele deve restituir o que ele tirou das coisas sagradas. E ainda acrescentará o seu quinto, dará o seu quinto. Aqui é um princípio muito interessante, para não dizer glorioso. O irmão hoje compartilhou conosco sobre duas coisas: prêmio e glória. Irmãos, se nós voltarmos atrás na criação de Deus, nós temos muito desfrute. Quando Deus fazia cada coisa no seu dia, ele sempre falava, é bom. E quando ele terminou, é muito bom. Quando ele fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, soprou sobre ele o seu espírito. Nós ganhamos um elemento espiritual que vem de Deus. Através desse elemento, que é o nosso espírito, o homem podia ter comunhão com Deus, perceber Deus, desfrutar da pessoa de Deus, contactar Deus no seu espírito. É glorioso. Mas veio a serpente, enganou o homem, enganou a mulher, corrompeu a criação de Deus. Aquilo que tinha sido, aquilo que Deus falou era muito bom, se corrompeu. E hoje quando nós vemos a criação de Deus, nós vemos ela de uma maneira tão corrompida, tão corrompida. O que aconteceu? Então, irmãos, Deus fala aqui que o pecado ofendeu a Deus. A queda do homem ofendeu a Deus. Mas aqui Deus está abrindo-nos um caminho de redenção. E esse caminho de redenção, Deus vai restabelecer as coisas. E não somente restabelecer, Ele vai dar mais, acrescentar. Aquilo que era muito bom no sexto dia, antes da queda, vai ficar glorioso. Glorioso. A redenção de Cristo, o fruto da redenção de Cristo, gerou novas criaturas, gerou novo céu, nova terra, gerou nova Jerusalém. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos, não chegou ao ouvido, nem ouvido, é o que Deus tem preparado. Deus não ficou no prejuízo com a queda do homem. Não ficou, irmãos. Deus não ficou no prejuízo. Nós, muitas vezes, quando compramos o carro, e aquele carro bate, e mandamos ele para a reforma, ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele bateu. Ele não vai ser igual ao novo. E ele vai ser depreciado. Nas coisas de Deus não são assim. Deus criou o homem bom, o homem se corrompeu pelo pecado, mas Deus veio redimi-lo. E na redenção de Deus, Deus o fez melhor ainda. É o que diz aqui. Tem mais um quinto, significa superabundou a obra de Deus. Irmãos, Deus não ficou no prejuízo. Vamos ver lá vamos ver em Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Versículo 7, 19, 7. Diz assim: alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Ou seja, aquele homem agora é uma noiva.
pura, adornada, preparada para o seu esposo. O Senhor Jesus ganhou essa noiva do seu Pai. Pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha, ataviada para o seu esposo. Foi-lhe dado vestir-se de linho fino, finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós podíamos ler mais em Apocalipse 21, quando mostra Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Irmãos, nós temos uma tendência a apreciar as coisas da fé, as coisas do passado. Eu tenho grande, quando eu leio Gênesis, vejo a criação, quanto apreço nós temos ali ao vermos a criação. Mas, irmãos, nós precisamos aprender ou a desenvolver apreço pela nossa esperança. Pela nossa esperança. Aquilo que Deus tem preparado para nós. E que Ele fez através da redenção ali na cruz do Calvário. Capítulo 2, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Isso é sabedoria de Deus. Isso é sabedoria de Deus. A sua salvação, a sua redenção. Se os homens tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado. Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Filipenses, ainda falando sobre os frutos dessa redenção, né? Deus não ficou no prejuízo. Diz assim, versículo 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É isso que nos aguarda. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Deus estabelecerá o seu reino. Jesus será rei. Será rei. E ele estabelecerá o seu reino. Seu reino será de justiça, de santidade. É isso. É o fruto da redenção. Sobejou, superabundou a queda do homem. Com relação ao homem, vamos ver lá em Levítico. Levítico, capítulo 6, versículo 1. Então, com relação a esses versículos do 14 ao 19, diz respeito à ofensa a Deus, as coisas sagradas a Deus. Tá? Agora, aqui, diz respeito à ofensa ao nosso próximo. Tá? O nosso próximo. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado distorção para com o seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar, com falso juramento, ou dizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois,
que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso lhe acrescentar a quinta parte, àquele a quem pertence, lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada de toda e qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpado. Irmãos, ainda com relação à restituição, aqui está falando que o homem que roubou, que tirou, que mentiu, que defraudou, que extorquiu, né? Ele tem que devolver. E sobre o valor daquilo que ele roubou, que ele extorquiu, que ele tirou, que ele se fez desentendido, que ficou com alguma coisa do seu próximo, ele vai ter de restituir mais um quinto. Então, aqui tem esse mesmo princípio, do um quinto. Irmãos, então, aqui diz de uma pessoa que peca contra o outro, um que ofende o outro, que tirou alguma coisa, que roubou, que ficou, que mentiu, então, e deixou o outro no prejuízo. Ele vai ter de restituir e dar mais 15%. Isso é um princípio na Bíblia. Se os irmãos lembrarem da história de Zaqueu, lá no capítulo 19 de Lucas, Zaqueu fala que se ele tinha defraudado, se ele tinha extorquido, se ele tinha ficado, ele devolveria 4 vezes mais, né? Então é um princípio. E a Bíblia também fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28, fala que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, para que ele possa ajudar o que não tem, né? Irmãos, então isso é um princípio. Tanto para quem ofende, ele vai ter graça, porque ele vai ter de pagar aquele prejuízo e dar mais 15%. E ao que foi ofendido, também vai receber graça, que ele vai receber aquele que foi roubado dele, foi tirado dele, e ele vai receber mais 15%. Isso nos diz respeito também à nossa experiência. Apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja de Deus. Ele perseguiu, maltratou, estava presente ali quando Lázaro foi apedrejado, quando Estevão foi apedrejado, e ele pegava cartas para prender os cristãos. Mas o Senhor apareceu no meio. Ou seja, ele estava pecando, estava praticando uma ofensa. Mas o Senhor apareceu para ele, ali no caminho de Damasco. E ele se arrependeu e foi perdoado. E ele teve que devolver tudo com a sua vida. Os irmãos perceberam? A graça? Não ele, mas a graça de Deus. Ele fez. Ele restituiu tudo. Os irmãos perceberam aí? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 42.
Versículo 36 diz que Jesus foi convidado por um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus entrou na casa, versículo 36, tá, irmãos? Capítulo 7 de Lucas. E Jesus tomou um lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, uma pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando detrás aos seus pés, chorando, regava-lhe com as suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. E não me deste óculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou. Irmãos, não é porque ela amou que foi perdoado os seus pecados, mas foi porque foi perdoado os seus pecados porque ela amou, porque ela teve fé no Senhor. É isso, Luiz? Luiz já compartilhou conosco esse trecho. Irmãos, nós somos pecadores que ofendemos a Deus. E é interessante notar que quando nós ofendemos o nosso irmão, nós não estamos ofendendo o nosso irmão, nós estamos ofendendo a Deus. Como diz lá no Levítico, vamos voltar lá em Levítico, no versículo que nós estamos lendo, Levítico capítulo 6, do versículo 1. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, quando nós ofendemos o nosso irmão, nós estamos ofendendo primeiro a Deus. Estamos ofendendo primeiro a Deus. Então, irmãos, essa questão do 1/5, nós vemos tanto com relação a Deus, que não fica no prejuízo, e também com relação àqueles ofendidos e ofensores, que muitas vezes nós somos ofendidos. Mas quando nós somos ofendidos, nós também recebemos graças. Nós recebemos graça, esse 1/5. Porque nós recebemos graça para amar, nós recebemos a graça para amar o nosso inimigo, nós recebemos graça para orar pelo nosso inimigo. Não é isso? Nós recebemos graça para fazer bem àquele que nos ofende. Esse é 1/5. Então, tanto de um lado como do outro, tem essa graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Mas não é porque vai superabundar a graça que eu vou pecar. Não, não é isso. Não é isso. Nós fomos redimidos. E agora nós precisamos viver de acordo com esse 1/5. Precisamos ser pessoas justas e generosas. Nós éramos ladrão, agora nós trabalhamos para socorrer o necessitado. Eu me lembro que eu me converti numa igreja onde eles faziam um trabalho para pessoas que tinham problema de vício de drogas.
Muitas pessoas se convertiam. E pessoas que eram totalmente escravizadas pelo vício. E a primeira coisa que esses escravos do vício faziam quando eles se ganhavam o Senhor Jesus, eles eram libertados da escravidão do pecado. E agora eles eram servos da justiça, servos do Senhor, no sentido de alcançar os viciados. E a igreja era cheia de pessoas que tinham essa história. Escravos do pecado, do vício, e agora feitos servos da justiça. Era aquele ministério. Era esse um quinto. Bom, aqui tem alguns detalhes interessantes. Diz assim que a pessoa que pecar, ela primeiro, antes de oferecer o seu sacrifício pelo pecado, pela expiação, pela culpa, ele tem que tratar com o seu inimigo, com a pessoa que foi ofendida. E isso fica bem claro lá em Mateus capítulo 5, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, que nós temos que perceber o seguinte: oferta e altar é no tempo de Jesus. O templo estava ali, tinha um altar naquele templo, onde eles faziam as ofertas, os sacrifícios de animais, tá? Então, aquele altar diz respeito àquele altar no tabernáculo, no templo, tá? E a oferta diz respeito à rolinha, à flor de farinha, ao carneiro, ao touro, tá? As ofertas diz respeito a isso. Se o ofertante vai fazer a sua oferta e ele lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio lá de Levítico. Levítico fala que nós pecamos contra o Senhor e nós devemos tratar com o Senhor. Mas antes de tratar com o Senhor, nós devemos tratar com o nosso próximo. Depois que nós tratarmos com o nosso próximo, é que nós vamos fazer a nossa oferta pela expiação. Mesmo princípio aqui. Entendeu, irmãos? Ficou claro? Irmãos, aqui é importante essas sequências que é estabelecida, esses detalhes que aparecem num e omitido num outro. Por exemplo, quando nós pecamos contra Deus, lá no capítulo 5, a partir do versículo 14, pecamos por ignorância. Mas quando nós ofendemos nosso irmão, não é por ignorância, a gente tem consciência disso, tá? No que diz respeito, muitas vezes, é questão espiritual, mas quando diz respeito ao nosso irmão, é um roubo, é alguma coisa tirada, é uma mentira, né? Nós temos consciência disso, tá? E também a questão das sequências, das ofertas. Quando nós ofendemos a Deus, então nós oferecemos um sacrifício daquele carneiro. Se os irmãos notarem, é diferente. Quer ver? Vamos ver lá em Levítico, capítulo 5. Vamos ver Levítico, capítulo 5. Isso é só para os irmãos perceberem que as coisas, a palavra de Deus, ela é cheia de riquezas, mas não é a palavra de Deus não é uma coisa assim de qualquer maneira, sabe, irmãos? A palavra de Deus é muito preciosa, rica em detalhes e precisos. Essa sequência das ofertas que nós falamos, do holocausto até oferta pela culpa, é um princípio espiritual estabelecido por Deus que nós precisamos seguir. E essas sequências aqui, nessas ofertas, também
São princípios que nós devemos observar, tá? Então, quem pecar contra o Senhor, né, no versículo 14, ele vai trazer, ele vai então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a variação do ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, uma oferta pelo culto. No versículo 16, então você vai restituir, tá? Quando diz respeito ao Senhor, primeiro nós oferecemos um sacrifício, depois a gente restitui. Quando diz respeito à ofensa ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao próximo, de modo geral, primeiro a sequência é diferente. Primeiro nós temos que restituir. Depois oferecer oferta pela expiação. Os irmãos perceberam aí essa sequência? É uma sequência de Deus. E Deus estabelece. Nós não podemos mudar as coisas, tá? Então, irmãos, e a outra coisa importante é que quando nós pecamos, tanto quanto pecamos contra o Senhor, como quando nós próximo, nós devemos oferecer aquele cordeiro como sacrifício pela expiação, derramar o seu sangue, que é para o Senhor. Não basta restituir, tá? No caso do nosso próximo. Se eu peguei alguma coisa do André, se eu peguei R$ 10 do André, aí eu vou restituir o 10, mas vou dar mais 2. Tá bom? Não, não tá. Eu posso restituir até qual o Zaqueu fez. 4 vezes mais. 10 do 40. Estamos quites? Não está. Não está. Tem que oferecer a oferta por expiação. Você tem que restituir e tem que fazer a oferta pela expiação. Porque nós pecamos contra o Senhor. Não esqueçam disso. Nós pecamos contra o nosso irmão. Tratei com ele, está tudo bem. Não. Você tem que ir lá e tratar com o Senhor. Entendeu? Irmãos, eu acho de uma riqueza muito grande esses primeiros 7 capítulos de Levítico. O grande apreço que eu tenho por esses capítulos é o seguinte, eu estou terminando. É porque nós precisamos desfrutar de todas essas ofertas. Desfrutar dessas ofertas é desfrutar de Cristo e da sua obra. E quando, no Velho Testamento, as pessoas, quando apareciam diante do Senhor, levavam as suas ofertas. Hoje, no Novo Testamento, nós não temos mais essas figuras que nós chamamos de sombras, como nós cantamos. Nós temos a realidade dessas ofertas. Nós precisamos de trabalhar essas ofertas, cultivar essas ofertas, apreciar essas ofertas, que é o nosso Cristo, que é o nosso holocausto, estar em Cristo, que é a nossa oferta de manjares, que é o nosso alimento diário, que é a nossa oferta pacífica, a nossa paz e comunhão com Deus, que é a nossa oferta pelo pecado, que trata com o nosso velho homem, a nossa carne, que é a nossa oferta pela culpa, que trata com os nossos atos pecaminosos, com a nossa conduta. Essas ofertas eu preciso de vivenciá-las, apreciá-las no meu dia a dia. Isso precisa ser realidade para mim. E quando eu vier para a reunião, estar junto com os irmãos, eu não me apresento de mãos vazias, mas eu tenho algo para oferecer. Isso enriquece o nosso culto, a nossa adoração, o nosso serviço. Ninguém deve comparecer de mãos vazias diante do Senhor. Todos devemos ter esse viver prático de desfrutar de Cristo de uma maneira plena, de tudo que Ele é, de tudo que Ele fez, de toda a sua redenção. E apreciar também a questão da nossa esperança, do prêmio e da glória que nos aguarda. Amém, irmãos?
Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te rendemos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo. O Senhor nos concede a tua graça para sermos dignos, Senhor, do que o Senhor fez. O Senhor nos dá graça para desfrutarmos de ti, apreciarmos de ti. Senhor Jesus, e oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor, que é o nosso culto racional. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos realidade, Senhor Jesus. Realidade de todas essas ofertas. Nós oramos no nome santo de Jesus.